Começa agora o documentário Do Contorno às Cores. Neste programa você vai entender a contribuição social e comunicativa do grafite na cidade de Santa Maria. Nos destaques: as origens do grafite e suas relações com a pichação. A utilização da arte como ferramenta para a reintegração social. As principais contribuições do grafite para a sociedade de Santa Maria. As dificuldades enfrentadas pelos grafiteiros na cidade. E o processo de desconstrução dos preconceitos com o movimento. Considera-se grafite uma inscrição caligrafada ou um desenho pintado sobre um suporte, que não é normalmente previsto para esta finalidade. O termo grafite é tão antigo quanto a velha Roma e o desejo humano pela comunicação, como reflete o professor de jornalismo Carlos Alberto Badic. Ele trabalha com as disciplinas de estética e história da arte. Na verdade, as manifestações da pintura na pré-história, as parietais, não existe uma comprovação, mas os estudiosos teóricos acreditam que seja exatamente essa manifestação do homem de querer se comunicar, desde os tempos imemoriais. Ou era no caráter de magia, para que eles tivessem êxito quando saíssem das cavernas, nas suas caçadas, enfim, no seu dia a dia, ou então até como registro. Isso é uma coisa que a gente pode trazer até os dias de hoje. Qual banheiro não é todo grafitado? Qual criança não gosta de marcar suas mãos e deixar sua marca nas paredes? Então, assim, essa ideia do homem marcar o ambiente no que ele vive é desde que o homem existe. Então a gente sempre vai ter, sempre vai ter uma marca do ser humano nesses locais de convívio. Mas é nos anos 70 que o grafite se potencializa a partir da utilização do spray, presente também na prática da pichação, porém com a criação de um novo diálogo colorido e muito mais rico, como comenta um dos artistas santamarienses, Brasiliano, mais conhecido por Brasa. O grafite, como estrutura, é a mesma coisa que a pichação. Claro que tem uma mudança estética. Mas se você pensar na lógica do que está acontecendo hoje, de como se vê a pichação hoje como uma sujeira estética, era assim que era 30 anos atrás com o grafite, entende? Mas isso eu estou colocando uma reflexão, certo? Essencialmente, o grafite surgiu do movimento hip-hop, uma cultura originária dos guetos americanos, com um de seus elementos junto ao rap e o break. Também teve força em Nova York e de lá se espalhou pelo mundo. Retoma a Brasa. Então quer dizer, como eu falei, uma coisa que era por negros do gueto, do Brooklyn, do Bronx, Nova York, certo? Aquelas pessoas que estavam também mostrando aquilo nos trens que iam para o centro, certo? Claro, a sociedade não admitia. Tanto que hoje em dia ainda existe a polícia contra o grafite, uma unidade específica contra isso. Só que ao mesmo tempo aquilo ali criou uma poética que Nova York não tem como não pensar em Nova York sem grafite hoje. Tu entende como é que é a transformação? A questão da pichação é a mesma coisa. O que está acontecendo no Brasil, na quantidade de pichação em São Paulo, quem conhece São Paulo sabe que não tem como você fechar os olhos e não enxergar o que está acontecendo lá. Entende? Só que existe um estudo, existe uma estética da pichação, existe uma percepção de fora, sabe? A Europa, outros lugares, e tanto que a pichação está presente em bienais como Paris, Alemanha. Na Alemanha, teve na própria Bienal de São Paulo, há 2 anos atrás, também estava lá dentro, como convidados, não como invasores. Então, o tênis Puma tem uma propaganda de pichação. Existe mas feita para fora. Existe uma propaganda da Nike, materiais da Nike com o nome do Brasil, com letras de pichação. Tu entende? Então tá fazendo um avesso que pode ser que daqui a 10, 20 anos essa estética da pichação esteja agregada na cultura e as pessoas vão descobrir que a pichação é o grafite do Brasil. Associar as duas correntes, pichação e grafite, é frequente devido suas raízes. A jovem de 22 anos, envolvida com a arte de rua, que se identifica como Gabi Marques, evidencia essa relação. Essa questão sobre como eu enxergo o pichador
Na verdade, aqui no Brasil tem essa separação entre o grafite e a pichação, que nos outros lugares do mundo não tem. Nos outros lugares é grafite e essas manifestações elas estão todas classificadas só como grafite, né? Então, por essência, o grafite é uma transgressão, né? Daí aqui no Brasil se criou essa cultura do muro autorizado ou muro não autorizado. E mais dentro de termos legais, né? Essa distinção, assim. Na minha perspectiva, eu encaro o grafite como respeito o pichador, respeito o grafiteiro, assim como respeito o jornaleiro. Eu acho que são todas pessoas e eu acho que grafite e pichação pra mim é a mesma coisa, assim. Eu olho um risco na parede, eu acho bonito, pode ser sei lá, Joana, eu te amo, eu já acho legal, é uma intervenção, ou pode ser também, sei lá, né, a faixa de segurança, ter várias listras brancas ali. Então eu interpreto tudo como intervenção, assim, não tenho essa coisa assim, o pichador é o feio, o grafite é o bonito. Não penso assim. Eu acho que as duas coisas são válidas e necessárias dentro da sociedade. Em Santa Maria, muitos artistas se dedicam à arte do contorno e das cores. Representante da primeira geração de grafiteiros na cidade, Brasa conta de que forma conheceu a arte. A arte por influência de grafiteiros de Porto Alegre, que a gente visualizava esses painéis lá em Porto Alegre acontecerem. Mas existia algo que já estava conectado ao grafite, que a gente andava de skate, já ocupava a urbe, né, com nossas presenças, né, escutava som na rua. Então, essa cultura de rua já existia antes de existir o grafite, né, no normal. E aí o grafite vem acoplado a isso e assim se consolidou. Brasa afirma que suas inspirações para praticar o grafite estão ligadas a duas ações igualmente importantes. O grafite é 50% assim, 50% da pesquisa que eu tenho em ficção científica, uma coisa bem particular, e com estudo de cores e de formas, né, que daí eu trago isso para a rua, mas ao mesmo tempo entenda-se que estar na rua também não é uma colocação artística, é uma colocação política, né, também, mas não política partidária, né? Quer dizer que você acredita numa renovação, que você acredita numa cidade, que você acredita numa comunicação social, que você está num bairro, você faz, e as pessoas que passam gostam, né, e que se comunicam com você. Então essa é uma conexão que vai além de apenas uma pesquisa, mas a minha pesquisa, como eu falei, 50% é essa, sabe? Ficção científica e com uma paleta de cor específica também. A relação da comunicação social, como citou Brasa, é fundamental, e o professor Carlos Alberto Badic também pontua a característica. Eu vejo as manifestações atuais, sobretudo aqui na nossa cidade, como absolutamente comunicação pura. Eu fico muito feliz de ver. Porque assim, a gente não pode olhar com aquele nosso olhar pequeno burguês. Estão sujando a parede da minha casa. A partir do momento que o meu muro está pro lado da rua, ele já é público, já não é mais meu. Dentro da minha casa eu faço o que eu bem entendo. E se as pessoas estão na rua, elas querem dizer algo. Eu tenho uma entrada da minha garagem que diz assim: calm like a bomba. Like a bomba, calmo como uma bomba. E aí, às vezes eu fico pensando assim, ontem mesmo eu estava falando com uma aluna, tá tudo muito calmo, daqui a pouco vai estourar a bomba. Então tem coisas que são de uma sabedoria que a gente encontra isso nos livros de filosofia. Eu não tenho absolutamente nada contra nem grafite, não gosto da palavra pichação, embora muita gente, né, porque pichação já parece que é algo sujo. Eu não tenho absolutamente nada contra, muito pelo contrário. Os trabalhos que eu faço com os alunos na disciplina de estética, eu descubro coisas na cidade que eu mesmo não conhecia, porque o nosso olhar está muito viciado. Então, depois de ter orientado TFG sobre grafite, eu sou muito mais atento e muito menos preconceituoso em relação a esse tipo de manifestação, que uns dizem que é arte, outros dizem que é comunicação. Eu acredito que é sim um potencial comunicativo. Onde que as pessoas podem se manifestar aqui em Santa Maria, né? As manifestações, as últimas, têm sido reprimidas pela polícia. Não tem um parque público, nós não temos espaço, né?
Então eu não vejo problema nenhum, sou absolutamente favorável a essas manifestações nas paredes. Mas vão dizer, mas se fosse na tua parede, sem problema nenhum, acho que eu teria uma parede só para as pessoas pintarem. Infelizmente eu moro num prédio, não tenho uma casa, mas eu não teria esse problema nenhum. Para o diretor de Planejamento e Marketing, Vadson Scheffer, a proximidade com a arte veio somar em seu ambiente de trabalho. Bom, eu liberei aqui o espaço de casa em função de eu sempre gostei muito de arte, né? Então eu sempre tive muita arte envolvida com os meus negócios e sempre fui apoiador, sempre promovi muitos eventos. E foi um segmento novo de arte que eu conheci agora há pouco tempo e resolvi abrir esse espaço, né? Acho que tem tudo a ver com o que a gente propõe para a rádio, que é abrir esses espaços para todos os tipos de cultura, todos os tipos de arte, né? Mas o grafite não é apenas uma forma artística de se comunicar. Atraente para os jovens, a arte de rua também pode ser uma importante ferramenta na reintegração de crianças e adolescentes na sociedade. Desde 2009, atuando em Santa Maria, o Centro de Atendimento Psicossocial AD Companhia do Recomeço desenvolveu um projeto de reeducação através da arte do grafite. O psicólogo Douglas Casarotto, um dos responsáveis pela aplicação do projeto, comenta de que forma essa ação é desenvolvida. Olha, são mais de 500 pessoas, a maioria jovens. E aí, desde 2010, a gente começou a perceber que o pessoal tem uma identificação muito grande com a cultura hip-hop. E aí a gente começou, então, a fazer uma parceria com o movimento hip-hop local da cidade, né, principalmente o pessoal do Co-Rap, e a partir daí construir algumas alternativas terapêuticas, né, junto com esse pessoal do movimento social aí. Entre a grafitagem, o grafite surge com parceria com o pessoal do Co-Rap, mas também como a partir de umas experiências que o pessoal de Campinas estava tendo também, no sentido de oferecer a oficina de grafite como forma de tu começar a entrar em relação com as pessoas que tu vai atender. Então, em 2012, o Ministério da Saúde lança um edital financiando projetos de reabilitação psicossocial. E a gente daí, nesse edital, a gente constrói um projeto junto com o pessoal do Co-Rap. O projeto integra o tratamento de pacientes por meio de oficinas que buscam potencializar ações que já acontecem na cidade, esclarece Douglas. Essa oficina de grafite, assim, a ideia é uma oficina que o pessoal gosta de estar aqui no CAPS, né? Mas a nossa ideia não é nem que essa oficina seja aqui no CAPS somente, né? Porque a nossa ideia do grafite é ser uma estratégia de vinculação com as pessoas no território deles. Então, a gente está no momento agora que a gente está mais ou menos organizando a oficina, aprendendo um pouco a parte do grafite também, né? Então a gente tem parceria com grafiteiros da cidade, né? E o pessoal meio que está nos ensinando a gurizada a fazer o grafite, né? Algumas técnicas, né? Mas a direção da oficina é uma direção nas comunidades, né? Chegar para as comunidades com essa oferta, né? E aí daí na comunidade não é aberta só quem está no CAPS. Quando a gente vai para a comunidade, a gente abre para a comunidade participar. A valorização social através do grafite é ampla e transformadora, como descreve o artista Brás. Nos primeiros anos de grafite, a relação era direta com a sociedade, entende? Nós nos reuníamos entre 3, 4, 5 pessoas e íamos para um bairro. Entende? Aí lá, normalmente também, como a gente falou, é uma casa abandonada, é um muro que não tem dono e tal. A gente ia lá e fazia. Fazia no fim de semana, passava o dia inteiro lá. O feedback era positivo, as pessoas falavam que bom que vocês vieram, aonde ninguém, sabe, são lugares abandonados, a gente ia para Maringá pintar um muro, sabe, onde ninguém vai, sabe, não existe projetos de uma forma poética, porque o grafite tem presença, certo? Quando você é um painel de um grafite num ambiente assim, que a pessoa vai ter que passar todo dia por aquilo, sabe? Isso potencializa uma realidade, né? Já não bastava que o pessoal não tinha, né? não tem asfalto, tem um ônibus precário e tal. Aí, tendo um grafite, ele potencializa nesse aspecto. Quando a gente fala assim, que a gente não quer só comida, a gente quer saída, diversão e arte, né? Que essa arte vem para completar isso, entende? Ela tem que trazer, como eu falo, já que é uma arte de gueto, nos guetos não existe teatro, não tem cinema, não tem nada que a gente consegue usufruir socialmente no centro, a gente consegue ir no shopping, você consegue ter isso. Isso é um alívio para nós.
Entende? Não tem como dizer se a gente vai lá e gosta de uma música, a gente vai escutar essa música. Só que esses lugares não tem isso. Não tem espaços positivos e tudo mais. Entende? Então o intuito social é trazer, como eu falo, essas poéticas, para saber que você pode criar, que você pode gerar algo que vai além de apenas ser o público trabalhador, sabe? Porque existe um bairro, assim como eu falo, que dia de semana não tem ninguém, que tá todo mundo só serve como mão de obra da cidade, entende? Mas aí, às vezes, o próprio bairro não tem nenhuma praça para você passear. Você não tem uma praça para tomar esse chimarrão básico que nós aqui em outros bairros temos, entende? Entende como isso é complexo você ter uma sociedade que não consegue pensar além do horário, do trabalho, descanso e filhos, sabe? Sim. Eu acho que é complemento de lazer, complemento de poesia, complemento dessas emoções. Ainda sobre as contribuições da arte do grafite, Gabi é bem pontual. Como educadora, né, e através dessa ferramenta eu vejo que eu consigo mobilizar muitos jovens que às vezes numa aula mais convencional eles não prestam atenção. Então é uma ferramenta para te abordar diversas questões de inclusão cultural, até por o grafite estar dentro de uma cultura que é periférica, né, dentro da cultura hip hop é um dos 4 elementos. Então eu acho que essa ideia assim de tu também ocupar a questão do espaço público, uma parede cinza, e daí tu vai lá e intervém. Aquilo ali, na minha opinião, é muito importante, assim. Eu enxergo o grafite como um bom dia de manhã. Quando eu vejo uma parede com grafite, o meu dia fica melhor, parece, sabe? Então, é uma coisa que a gente tenta passar para os outros também, ou uma questão mesmo de questionamento, né, com a sociedade ou com alguma coisa. E eu acho que os espaços públicos, eles estão aí. Então a gente tem que se apropriar deles, ocupar eles, afinal de contas o que é público é nosso. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem uma cultura assim de a escola é pública, eu vou depredar, a praça é pública, eu vou, né, sujar o chão. É muito aquela cultura, eu pago por esse serviço, então eu não preciso cuidar o chão que eu estou habitando na sala de aula ou coisa assim, né? Então a gente tem que ter essa cultura de cuidar e se apropriar desses espaços mesmo, as praças, e reivindicar melhorias para esses espaços também. Uma prática que faz uso da cidade como tela e em prol da cidade. Para a Brasa, o grafite é uma importante ferramenta estética na construção de um ambiente mais elaborado. Acho que tirar um pouco da percepção cinzenta, né? A cidade acaba sendo muito suja também, né? Mas suja no aspecto que não tem critério estético, né? Como eu sempre digo, temos um lixo verde, uma parada de ônibus laranja, um parquinho cinza, entendeu? Então não tem uma estética que conversa, né? Não é uma cidade planejada, séria. E fora isso mesmo, a questão da cidade mesmo, a fuligem dos carros, né? E outras, o esgoto e tal, esse tipo de coisa. Acho que um grafite vem para também dar esse alívio, né? Senão fica só monocromático, né? Ligado à utilização da cidade como espaço artístico, surge outra perspectiva. Obras que transcendem locais restritos e viram verdadeiras galerias ao ar livre. Chegam às pessoas independente do grau de instrução ou de classe social. O artista de 25 anos, conhecido como Cauê, grafita desde os 14 e destaca. E ela tá na rua sempre, ela é democrática realmente, né? Porque tu tem a oportunidade de estar fazendo na rua e tu dá a oportunidade de outras pessoas verem na rua, né? A pessoa não precisa ir ver um quadro, tá na Subsolo Arte para ver um quadro, ou tá num museu para ver um quadro, né? Ela tá diretamente conectada com as pessoas ali, muda a rotina das pessoas, né? Isso faz com que também a juventude desperte os olhos para o grafite, né? O estudante de artes visuais, Paulinho Moreira, também observa essa questão.
tornar a arte pública, assim, ó. Tirar o desenho ou qualquer coisa, a pintura, ou de dentro da parede de uma instituição, tipo museu, e botar para fora, assim. Infelizmente, assim, esse mundo das artes, essas coisas, é só uma elitezinha que tem acesso. E com um grafite na rua, no mínimo, sei lá, muita gente vai ver, muita gente mesmo. E também tem a questão da revitalização, assim, né? Tipo, às vezes o cara pinta uns lugares deteriorados, abandonadão, assim. Mas é aquela coisa, né, meu? Tu fazer um desenho grande num papel de concreto, tu só passa pra parede o que tu é, assim. E é isso, mais ou menos. Cauê faz parte da segunda geração de grafiteiros em Santa Maria e busca contribuir de outras formas para a valorização deste movimento. Iniciativa pessoal que hoje conta com diversos colaboradores. Ele criou o Subsolo Arte, uma loja com produtos específicos para a prática do grafite. A Subsolo Arte, ela nasceu com a própria dificuldade que a gente tinha em ter materiais, né, e ter a própria informação, né. A gente é de uma cidade que é do interior do Brasil, então aqui tudo chega com muito mais dificuldade, né. Sempre tem um delay, assim, para que a gente tenha essas informações na cidade. Então, através dessa dificuldade, eu, na verdade, comecei a pensar como que eu poderia fazer para suprir isso aí, né? Então, a Subsolo nasceu com esse propósito de estar trazendo materiais, por exemplo, de qualidade, né, aliados com a informação, né, sobre o assunto, né, sobre a street art, no caso. E então eu comecei a trazer alguns materiais, né, tive a ajuda de alguns amigos, como o João Laranjeira, Roberto Felipe Rupental e outros amigos aí. E a gente criou, né, um site chamado Subsolo Arte. Com o tempo, outras ações somaram a criação da Subsolo Arte. Então a gente realiza projetos de murais, oficinas, palestras, né? Enfim, todo esse trabalho por trás que tem o grafite, né? O grafite tem um cunho social enorme. Ele trabalha também com a revitalização dos espaços, né? Então, é uma coisa até triste falar, mas muitas vezes ele até mascara o poder público, né? E ele não é apoiado pelo poder público. A gente sempre fez esses colégios, né? Independente da Subsolo ou não, né? E, claro, com a Subsolo isso aí se tornou uma visibilidade maior, né? Um dos maiores projetos que a gente fez, que foram os primeiros, foi na Escola Olavo Bilac, né? Que realmente a escola nos procurou e foi um projeto bem legal, nos deram apoio, correram atrás com os recursos e as pessoas que podiam, né? E aos poucos surgiram outros projetos, né? A gente já trabalhou na Escola Perpétuo Socorro, no Edi Maia Bertoia, que é o antigo Escola Aberta, na Walter Jobim. Já trabalhamos bastante com a Universidade Federal, com o Corpo de Bombeiros. Tem bastantes locais, assim. Essa preocupação de promover parcerias com as escolas e integrar os grafiteiros para produzir socialmente se reflete em uma particularidade intrínseca dessa arte, como evidencia a Brasa. Na filosofia do grafite, existe uma percepção de união. Porque, só para complementar, assim, que dentro da cultura do grafite, o respeito na rua não é criado com individualismo artístico, né? Se você não conseguir visualizar que aquilo é de todos, não teria por que as pessoas falam que ninguém pinta sobre o outro. Porque nós temos respeito, porque nós nos vemos como um grupo e não como uma pessoa só. Embora o grafite proporcione tantos benefícios, o movimento ainda enfrenta muitas dificuldades. Mas é que assim, é um triângulo complexo que passa pelo poder público, pela percepção de mídia, entende? Até chegar no cidadão também, que acaba ficando no meio dessa conversa, sabe? Uma coisa é você aceitar o que está acontecendo na tua cidade com a arte, mas ao mesmo tempo o jornalismo em alguns aspectos
não ajuda muito, sabe? Não tem uma percepção antropológica, assim, tem uma questão de julgamento, e, né, julgamentos fechados, e o poder público também tem muitas colocações errôneas, sabe, do que é o grafite, tenta controlar aquilo de uma forma que não dá pé. E no meio disso, a nossa comunicação, como eu falei, que era direto com o público, fica complicado, né? O artista conhecido como Rafael Tinta também pontua sobre a abordagem. Na minha opinião, acho que isso acontece porque as pessoas têm a sua mente um pouco fechada ainda, e assim, tipo, todo mundo fala, os meios de comunicação, não sei o que, as redes sociais. As pessoas deveriam ocupar as redes sociais e os meios de comunicação para pesquisarem mais antes de falar o que elas não sabem, né? Elas já veem tu já sujo de tinta e já te acusam por tu tá sujo de tinta. Muitas vezes nem sabe o que tu tá fazendo. Vão lá e falam, tá pichando, não sei o que, quando de repente tu tava trabalhando. Gabi avalia uma ligação importante com a marginalização de outras culturas em Santa Maria. É muito relativo, assim, né? Porque tem pessoas que gostam e, inclusive, moradores que liberam seus muros para grafite e apoiam a arte urbana. E já tem alguns moradores que se incomodam bastante porque argumentam que a propriedade é deles, né? E como propriedade privada deles, o muro é como eles determinam que seja. E o poder público acho que se incomoda bastante, porque na verdade a maioria, assim, o grafite ele vem com o intuito ligado a uma crítica social também. Então tá tendo um risco na parede é porque tá tendo algum problema, entendeu? Tem algum problema aí na sociedade e tem alguém se manifestando contra esse problema. Certo. Tu pode não entender o que é aquele significado daquilo, mas por trás daquilo ali tem muita coisa, sabe? Na verdade, a cidade ela sofre por um processo de higienização aqui em Santa Maria, sabe? A retirada dos camelôs, a revitalização da Rio Branco, a retirada dos indígenas e dos artesãos também, sabe? Então, não é só com o grafite. Outras culturas também são marginalizadas, digamos, pelo poder público, né? Porém, a jovem considera a existência de um progresso na quebra desses preconceitos, que se entrelaçam com a elitização e comercialização da arte. Existe ainda, mas já está mudando, assim, porque com o avanço da sociedade, algumas coisas elas vão sendo rompidas, assim, é o mesmo processo dentro das artes, assim, eu vejo a música como podendo fazer uma comparação, assim, porque, na verdade, antigamente começou com o samba, era música de preto e pobre, favelado. Daí tomou hoje o funk, né? Sofreu esse processo, assim, de... agora a burguesia também escuta funk. E eu acho que é o processo da arte, assim. Em alguns lugares o grafite já é visto como bem, assim, e propriedade. Né? O Banksy, aquele... tem obras bem caras e tal. Então, em alguns lugares já chegou um status de arte vendável. Não sei como é que eu posso... Esse consentimento, no entanto, ainda é limitado. Para a Brasa, o caminho para remediar tais pré-julgamentos passa por um processo de naturalização da prática. Para mudar, nada mais do que o convívio. Quando a gente quebrar, assim, quando essas ações urbanas se tornarem cotidianas, aí você já sabe, a tua percepção vai mudar. Porque, como eu falo assim, quando você vê, assim, tipo, o grafite hoje em São Paulo, sabe? As crianças já cresceram vendo aquilo. Então, se ela vê o pessoal produzindo... ela não vai achar assim, vou chamar a polícia depois quando tiver mais velha, né? Porque os caras estão fazendo alguma coisa. Não, ele já conviveu, ele sabe que aquilo ali faz parte do cotidiano urbano, sabe? De ver pessoas pintando em todos os lugares. As capitais são assim, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre também, que você vai em Porto Alegre também é bem cheio em vários lugares, sabe? Não tem como pensar que aquilo
toda é autorizado, sabe? Assim, mas ao mesmo tempo tem uma troca, solta aos olhos, né, de quem chega na cidade e consegue visualizar aquilo, né? É uma arte natural e livre. Com este documentário, desejamos que sejam feitas discussões cada vez mais aprofundadas sobre as temáticas que envolvem o universo do grafite. Base para o debate sobre a sociedade que queremos, livre de sensos comuns. O documentário é um produto para a disciplina de Projeto Experimental de Rádio, do curso de jornalismo do Centro Universitário Franciscano. A produção é dos acadêmicos Diego Oliveira, Fabrício Vargas, Mariane Bevilacqua, Roger Bolzan e Yuri Nascimento. A locução é de Diego Oliveira, Mariane Bevilacqua e Yuri Nascimento. Na Central Técnica, Clenilson Oliveira e Erickson Friedrich. A orientação é do professor e jornalista Gilson Piber. Agradecemos a sua audiência e até a próxima. E preste atenção, portas se abrem e aumenta o poder da visão. Isso é o meu compromisso. E se eu ninguém tem nada com isso, não. Preciso da sua postura, a minha segurança eu faço na cintura.